Aqui tem tudo o que você precisa saber da primeira e segunda temporada de Invincible. O mundo da série é muito parecido com o nosso, só que é repleto de pessoas com superpoderes. E existem indivíduos que decidiram usar seus poderes para fins egoístas, mas também há heróis que querem ajudar a humanidade. Esses heróis são divididos em ligas, sendo que os mais fortes se chamam Guardiões do Globo. O personagem principal é Mark Grayson, cujo pai é o super-herói mais forte da Terra, chamado Homem-Man. O Homem-Man apareceu aqui muitos anos atrás, vindo do planeta Viltrum, e contou a seguinte história: sua civilização alcançou um estágio tão avançado que decidiram ajudar mundos menos desenvolvidos. Ao atingir certa idade, cada Viltrumita escolhe um sistema solar e o protege contra diversas ameaças. Cada Viltrumita é incrivelmente forte, pode voar, vive por centenas de anos e é quase indestrutível. Após chegar à Terra, o Homem-Man se apaixona por uma mulher chamada Debbie e tem um filho, Mark. Até os 18 anos, Mark não possui poderes, mas, ao crescer, ele começa a manifestar os mesmos poderes de seu pai. O jovem decide seguir os passos de seu pai e se torna um super-herói, adotando o pseudônimo Invencível. Na escola, Mark conhece uma garota chamada Amber, com quem começa a namorar, mas devido ao tempo que ele passa salvando vidas, está constantemente atrasado para os encontros e mente para Amber, o que a deixa muito irritada. De repente, os Guardiões do Globo são chamados para sua sede, mas acabam sendo uma armadilha. O Homem-Man os mata um por um e, depois dos ferimentos, perde a consciência. A Agência de Defesa Global chega e tenta descobrir o que aconteceu. Enquanto isso, criaturas de um universo paralelo, chamadas Flachas, começam a atacar a Terra. Como os Guardiões do Globo não estão mais lá, eles tentam ser detidos pela Liga de Jovens Heróis, que inclui Atomic Eve, que pode manipular matéria e energia, Duplicate, que pode criar cópias de si mesma, Rex, que carrega objetos com energia que explodem ao serem jogados, e o Robô, que terá uma história contada mais tarde. Invencível se junta a eles, mas os Flachas são muitos. Os heróis mais fracos não conseguem enfrentá-los, e o Homem-Man entra em um portal, destruindo quase toda a civilização Flaxa, e depois retorna para casa. Após toda essa confusão, Cecil quer testar a lealdade de Invencível e também ver do que ele é capaz, então pede para ele ir ao espaço, onde há um objeto estranho pairando sobre o planeta. Descobre-se que é um alienígena chamado Alien, que conta a Mark sobre a existência da coalizão dos planetas, criada para proteger os mundos das ameaças em escala galáctica. O detetive demoníaco, Damian Darkcloud, começa a investigar as mortes dos Guardiões do Globo e desconfia que o Homem-Man seja o culpado. Ele não encontra provas concretas, mas planta uma semente de dúvida na esposa de Homem-Man. Depois de um tempo, a agência decide que Darkcloud está do lado do mal e, junto com Donald, o envia de volta ao inferno. A Agência de Defesa Global decide recriar os Guardiões do Globo e designa um robô para encontrar novos heróis. Após um tempo, ele recruta Rex e Duplicate da Liga de Jovens Heróis, além de 3 novos personagens: Monster Girl, que se transforma em um monstro mas fica mais jovem com cada transformação, Shinkin Rei, que pode encolher de tamanho, e Black Samson, um herói que perdeu seus poderes, mas tem um traje especial que lhe dá vantagens. Atomic Eve se recusa a participar porque seu namorado Rex a traiu e decide seguir sozinha, tornando-se uma heroína solitária. Ela também se aproxima de Invencível, e os dois se tornam amigos e lutam contra vilões juntos. A humanidade envia uma missão a Marte, mas o público não sabe que há marcianos vivendo lá. O trabalho de Invencível é proteger os astronautas em segredo, sem ser visto. Chegando lá, o grupo de pesquisa é atacado por criaturas locais, mas Mark salva quase todos os astronautas. No entanto, o único infectado restante em Marte destrói a civilização marciana. Um homem com superpoderes, conhecido como Titã, trabalha para um gênio criminoso chamado Machine Head. Quando Machine Head ameaça matar a filha de Titã, ele pede ajuda a Invencível para destruir o vilão. Mark aceita, mas ao chegar lá, é recebido por vários supervilões, que quase matam o protagonista. O Homem-Man está observando seu filho o tempo todo e quer ensinar-lhe uma lição. Invencível não deve se distrair com coisas pequenas, mas sim salvar a humanidade de desastres mais sérios. Após algum tempo, Titã assume o lugar de Machine Head e se torna o novo líder do submundo. Enquanto isso, o robô ajuda os vilões Mauler, que dominam a clonagem e são avançados em ciência, a escapar de uma prisão especial. O robô obtém o DNA de Rex e pede que eles criem um clone dele.
Após algum tempo, o robô aparece com um clone, e descobrimos que o robô sempre foi apenas um drone controlado por uma criatura. Os gêmeos Mauler copiam sua consciência para o clone de Rex, e o original morre em seus braços. O robô tenta prender os gêmeos, mas falha, e eles conseguem escapar. Eles decidem se vingar, desenterrando o corpo do imortal, o antigo guardião do globo, que foi morto por Omniman, e tentam ressuscitá-lo, colocando um mecanismo de controle mental nele. Eventualmente, o controle mental falha, e os gêmeos são presos pela agência. O melhor amigo de Mark, William, chama ele e Amber para uma viagem escolar em outra cidade, e coincidentemente, ao mesmo tempo, um cientista maluco está fazendo experiências com estudantes, transformando-os em ciborgues muito fortes, capazes de competir em força com o Invencível. O herói consegue derrotá-los, e o cientista maluco é levado pela Agência de Defesa Global. William e Amber descobrem que Mark é um super-herói, mas Amber termina com ele. Debbie encontra as roupas rasgadas de Homem-Man, que ele escondeu após a batalha com os Guardiões do Globo, e as leva até Art Rosenbaum para análise. Ele confirma a especulação de Debbie de que seu marido estava envolvido nas mortes dos Guardiões. Logo, a agência envia um monstro gigante reforçado contra ele, e o Imortal também chega à luta, ressuscitado pelos gêmeos e fora de controle. No entanto, o Homem-Man mata novamente o herói e derrota o monstro. Ao encontrar Mark, seu pai conta a verdadeira história. Os Viltrumitas são, de fato, uma civilização muito avançada, mas tudo não é tão perfeito em seu planeta. Para se tornarem tão poderosos, passaram anos exterminando os fracos em seu próprio mundo, deixando apenas os mais fortes. Eles então criaram uma nova estratégia, enviavam um dos seus para os planetas que queriam dominar. Sob o disfarce de herói, ele enfraqueceria as defesas daquele planeta e, quando o exército Viltrumita chegasse, a população não teria como resistir. A tarefa de Homem-Man era exatamente essa. Ele pede que seu filho se junte a ele, mas Mark recusa e decide defender a Terra. Após uma batalha brutal, na qual muitas pessoas inocentes morrem, o vilão derrota Invencível, mas não o mata e deixa o planeta, algo que nenhum Viltrumita jamais fez antes. Depois de um tempo, Mark se recupera. O diretor da agência informa ao herói que o Homem-Man aparentemente foi para muito longe e não voltará tão cedo. A humanidade, então, precisa se preparar para a invasão Viltrumita, e Invencível terá que se tornar mais forte. Assim termina a primeira temporada. Após os acontecimentos da temporada anterior, Mark Grayson está deprimido. O rapaz quer ajudar a humanidade, mas Cecil acredita que ele ainda não está pronto para grandes desafios. Enquanto isso, é mostrada uma terra alternativa de outro universo, onde Mark se aliou ao seu pai e juntos escravizaram o planeta. É claro que existe resistência, mas pai e filho exterminam sistematicamente os rebeldes. No entanto, um dos rebeldes consegue se teletransportar. Esse cientista, chamado Angstrom, tem a habilidade de viajar entre universos. Seu mundo também foi destruído pelo Homem-Man, e agora ele quer vingança. Para isso, ele reúne suas próprias versões de outros universos e, com a ajuda dos gêmeos Mauler, cria uma instalação para fundir as mentes de todas as suas cópias. Mark, sua namorada Amber e seu melhor amigo William se matriculam na mesma universidade. Porém, devido às missões constantes, Invencível perde aulas repetidamente e passa menos tempo com Amber. Durante uma de suas missões, mergulha no fundo do oceano, onde salva um povo subaquático de um monstro gigante. Ao fazer isso, Cecil percebe que Invencível ficou doente por causa do grito do monstro e ordena que cientistas pesquisem isso para criar uma arma contra os Viltrumitas. Certo dia, alienígenas pedem a Mark que vá até seu planeta para salvá-los de uma catástrofe. Invencível concorda, mas ao chegar lá, ele encontra o Homem-Man. O rapaz fica dividido, pois, embora não perdoe seu pai pelo que fez, ele também sente muita falta dele. O Homem-Man revela que se arrepende, mas nada pode ser desfeito. Ele passou muito tempo vagando pelo espaço e decidiu acabar com sua vida, até que salvou os alienígenas de uma queda e se apaixonou por uma moradora local. Mark descobre que tem um irmão, que cresce muito rápido devido a características genéticas. De repente, o planeta é atacado pelos Viltrumitas, e o Homem-Man pede ajuda a Mark para proteger as pessoas e seu irmão. Durante a batalha, ambos são derrotados. O Homem-Man é preso e condenado à execução. O general Kreg ordena que Mark retorne à Terra e prepare seu planeta para a invasão Viltrumita, ou milhões morrerão.
Após 2 meses se recuperando, Mark retorna à Terra com seu irmão. Após os astronautas retornarem de uma missão fracassada a Marte na temporada anterior, um marciano veio com eles. Ele tem a habilidade de assumir qualquer aparência e mudar seu corpo à vontade. Logo, Chapesmith se junta às fileiras dos Guardiões do Globo e acredita que ninguém percebeu que ele é um alienígena, mas acaba descobrindo que todos já haviam suspeitado disso há muito tempo. De repente, fica claro que uma enorme nave está vindo de Marte, então Cecil pergunta ao metamorfoseador o que ele sabe sobre isso. O alienígena conta que, se os Lulas assumirem o controle do cérebro humano, eles se tornam tão inteligentes quanto os próprios marcianos, operando como uma mente coletiva. Cecil envia vários guardiões, além de Invencível e Atom Eve, para interceptar a nave. Eventualmente, os heróis conseguem desconectar Sid do astronauta que causou todos os problemas. No entanto, vemos que um monstro se infiltrou no planeta e recapturou a consciência de um ser humano. Imortal decide deixar seu posto após a morte de Duplicate, pois ele a amava. Mas, no final da temporada, descobrimos que a garota está viva, ela só estava cansada de suas cópias morrerem inúmeras vezes. Enquanto os Guardiões do Globo estavam no espaço, Cecil envia Rex, Duplicate e Rei para uma missão, mas as forças são desiguais. Duplicate é morta, Rei fica à beira da morte, e Rex tem o braço decepado e é baleado na cabeça. Com suas últimas forças, ele consegue derrotar os vilões e sobrevive. O rapaz percebe que foi um idiota e agora está disposto a mudar. Também descobrimos que Donald não está morto e logo começa a suspeitar que algo está errado. O homem encontra uma gravação de sua morte pelas mãos do Omni-Man e descobre que é um ciborgue. Enquanto isso, a mãe de Mark começa a cuidar de seu irmão, que ele trouxe do espaço. Ela o chama de Oliver e contrata uma babá que admite trabalhar para Cecil. Paralelamente, também somos apresentados a história de Monster Girl e Robô. O rapaz está apaixonado por ela. No final da temporada, Robô promete criar uma tecnologia que ajudará a garota a não rejuvenescer toda vez que se transforma em um monstro. Mark se lembra de que, antes de os Viltrumitas levarem seu pai, Omni-Man lhe disse que ele poderia encontrar respostas em seus livros. Ele lê e percebe que eles descrevem coisas e criaturas que, em teoria, poderiam ajudar contra os Viltrumitas. Nos é mostrado o passado do planeta Enopa, cujos habitantes foram escravizados pelos Viltrumitas. Alguns conseguiram escapar e logo se uniram a uma coalizão de planetas. Os Enopa começaram a realizar experimentos genéticos e logo criaram Alien, que é atacado por 3 Viltrumitas e fica mortalmente ferido. Ele é resgatado pela coalizão, mas seu líder, Taedus, desativa sua máquina de suporte à vida. Taedus revela que fez isso de propósito, acreditando que Alien iria evoluir. Ele também revela que é um Viltrumita que se rebelou contra seu próprio povo. Ao ouvir falar de Mark Grayson, da Terra, Taedus tem esperança de que eles possam enfrentar o inimigo. Ele envia Alien para encontrar Invencível com uma oferta de se juntar à coalizão. Mas Mark diz que não pode deixar o planeta. No entanto, Invencível conta ao alienígena sobre os livros de seu pai. No caminho de volta, Alien é atacado pelos Viltrumita. Descobre-se que Alien se tornou muito mais forte, mas, para obter mais informações, ele finge perder a luta e é feito prisioneiro. Lá, Alien encontra Omni-Man e sugere que eles fujam juntos. Ember e Mark estão em um encontro quando uma Viltrumita chamada Nissa aparece. Ela pergunta a Mark se ele está disposto a assumir a responsabilidade de seu pai e ajudar a escravizar a Terra. Mark recusa, e a Nissa o espanca brutalmente. Após algum tempo, Ember termina com Mark ao perceber que estão em momentos. O cientista mutante Angstrom, do início da temporada, finalmente decide agir. Ele toma a família de Mark como refém. O homem desgasta Invencível, jogando-o de uma dimensão para outra. Quando o exausto garoto retorna para casa, vê que Angstrom machucou sua mãe. Mark entra em fúria e começa a espancar o cientista. Eles são transportados para um mundo abandonado, onde o herói mata Angstrom. Ele pensa que não poderá retornar, mas, de repente, um portal se abre e os Guardiões do Globo aparecem. Eles são do futuro de seu mundo e criam um portal para Mark. Antes de partir, Atom Eve confessa que sempre o amou. Invencível retorna para casa. Ele decide abandonar a faculdade e não apenas se tornar mais forte, mas aprender a se controlar, se quiser ser melhor que seu pai. Este é o final da segunda temporada.
Não se esqueça de se inscrever no canal. Até logo!